Pedras Preciosas do Grego, volume 1. Livro Outono. Estudos devocionais de palavras gregas para enriquecer seu entendimento da palavra de Deus. 7 de abril. Os desentendimentos revelaram seu nível de submissão à autoridade? Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Marcos 14, versículo 44 e 45. Quando eu era jovem e estava apenas começando no ministério, Deus me colocou sob um grande homem de Deus, capaz de ler em grego e interpretar os versículos do Novo Testamento, mas também era fortemente ungido pelo Espírito de Deus. Para mim, esse ministro tinha a melhor combinação possível: inteligência e unção misturadas em um único pacote. Na primeira vez em que o ouvi pregar, fiquei de queixo caído. Sua pregação me lembrou da maneira de Jesus desconcertar os escribas quando eles o ouviram ensinar com tanta autoridade. Soube imediatamente que precisava estar sob a unção daquele homem e receber de sua vida. Deus abriu a porta para que eu fosse treinado por aquele grande homem de Deus e, durante 2 anos, trabalhei lado a lado com ele todos os dias, carregando seus livros e viajando com ele às suas reuniões. Eu literalmente me encontrava com ele 7 dias por semana para que ele pudesse me ensinar e treinar. Era incrível que um homem daquele calibre colocasse tanto de si mesmo em alguém tão jovem quanto eu, mas ele o fez porque creu no chamado de Deus em minha vida. Aquele homem transmitiu as ferramentas, as habilidades e a compreensão que eu necessitava para me tornar um homem de Deus que poderia crescer nas coisas do Espírito e estabelecer um ministério equilibrado entre a palavra e o Espírito. Tudo era ótimo entre aquele ministro e eu, até um dia em que fiquei ofendido. O motivo da ofensa não é importante, mas a situação revelou que eu tinha uma falha em minha compreensão de autoridade e submissão. Essa foi uma lição valiosa que Deus usou ao longo dos anos de meu ministério, pois trabalhei com outros que também estão aprendendo as difíceis lições de submissão e autoridade. Por causa do que vivenciei, entendo a tentação que ocasionalmente as pessoas sentem de terem um pensamento bastante elevado acerca delas mesmas e abandonar seus mentores espirituais. Foi exatamente isso que eu fiz àquele homem que havia sido tão gracioso comigo. Após ele ter derramado sua vida em mim, ensinando-me e treinando-me, eu o deixei quando tivemos o nosso primeiro grande desentendimento. Embora eu o chamasse de meu pastor, o conflito entre nós revelou que eu nunca lhe havia dado um lugar de autoridade em minha vida. Ele havia sido um grande exemplo para mim e eu o respeitava como o melhor professor que já tinha ouvido falar. Contudo, obviamente, nunca o havia considerado como autoridade de Deus em minha vida. Se tivesse considerado, nunca teria feito o que lhe fiz. Infelizmente, o verdadeiro nível de compromisso de alguém não é testado nos bons tempos, e sim nos momentos de conflito e desentendimento. É fácil caminhar juntos quando você concorda com a pessoa que você chama de sua autoridade espiritual e vocês estão tendo um bom tempo juntos. Porém, o que acontece quando vocês discordam ou experimentam um conflito em seu relacionamento? Esse é o momento crítico em que a verdade sobre o seu nível de submissão se tornará visível. Ao chegar ao jardim de Getsêmani, na noite em que traiu Jesus, Judas Iscariotes disse algo que revelou que ele nunca havia sido realmente submisso a ele.
A verdade sobre o reconhecimento de Judas da autoridade de Jesus e sua submissão a ela foi exposta naquela noite, assim como a minha submissão àquele ministro também se comprovou imperfeita. Marcos 14, versículo 45 diz: E logo que Judas chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Perceba que Judas chamou Jesus de mestre. Essa palavra revela o tipo de relacionamento que realmente existia no coração de Judas em relação a Jesus. Essas palavras também revelam o motivo para o diabo conseguir usar Judas e não um dos outros discípulos para atrair Jesus. A palavra mestre vem da palavra grega didáskalos, que significa professor. Quando é traduzida como mestre, como nesse versículo, tem o objetivo de dar a ideia de alguém que é um professor fabuloso, magistral. Esse é o equivalente grego da palavra hebraica rabi. É claro que um rabi é um professor honrado e respeitado por sua compreensão e capacidade de explicar as Escrituras. Ao se aproximar de Jesus no jardim naquela noite, esse foi exatamente o título que Judas usou ao se referir a Jesus. Ele o chamou de mestre, que significa literalmente professor. Os títulos são muito importantes porque definem os relacionamentos. Por exemplo, as palavras papai e mamãe definem um relacionamento único entre uma criança e os pais. A palavra patrão define o relacionamento entre um empregado e seu empregador, um relacionamento muito diferente do que existe entre o empregado e seus colegas de trabalho. As palavras senhor presidente definem o relacionamento entre a nação e seu líder. A palavra pastor define o relacionamento entre uma igreja e seu pastor. Um mundo sem títulos seria um mundo sem confusão, porque os títulos dão classificação, ordem e definição aos relacionamentos. O próprio Jesus disse aos discípulos: Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. João 13, versículo 13. Até mesmo Jesus reconheceu que era correto seus discípulos o chamarem Senhor e Mestre. De fato, não há uma única ocorrência nos evangelhos em que eles o chamaram Jesus. Eles foram sempre respeitosos, reverentes e corteses ao falarem dele ou com ele. Porém, quero que você perceba qual título Judas não usou naquela noite. Ele não chamou Jesus de Senhor. A palavra Senhor expressa a ideia de alguém que tem autoridade suprema e definitiva em sua vida. Se você chamou a alguém de Senhor, isso significou que você se submeteu à autoridade dessa pessoa e entregou todas as áreas de sua vida à sua administração, orientação e controle. Se Judas tivesse chamado a Jesus de Senhor naquela noite, isso teria significado que Judas havia entregado a sua vida ao controle de Jesus e tinha se submetido à sua autoridade. Porém, Judas não usou a palavra Senhor, ele usou a palavra professor, que revelou que Jesus nunca havia se tornado a autoridade de Deus na vida de Judas. A verdade é que Judas só havia considerado Jesus como professor, rabino e comunicador talentoso, mas nunca como Senhor. Como acontece em todos os relacionamentos em que a submissão à autoridade é necessária, por fim chegou o momento que provou o verdadeiro nível de submissão de Judas a Jesus. Quando o teste chegou, Judas foi reprovado. Havia uma falha fatal em seu relacionamento com Jesus. No fim, tornou-se evidente a todos que, embora honrasse e seguisse Jesus como mestre, Jesus nunca havia sido seu Senhor. Assim, Judas havia sido falso desde o início de seu relacionamento com Jesus.
Jesus sabia o que estava no coração de Judas, mas continuou a trabalhar em estreita colaboração com ele, oferecendo-lhe surpreendente misericórdia, maravilhosa graça e impressionante paciência. Jesus concedeu graciosamente seu tempo e atenção a Judas para corrigir as falhas fatais no caráter do discípulo e para endireitar as coisas. Porém, mesmo com todo o amor e paciência de Jesus, a decisão era de Judas. Ele era o único que, em última análise, determinou o nível de relacionamento que existiria entre Jesus e ele. Jesus estava disposto a ser o seu Senhor, mas Judas nunca esteve verdadeiramente disposto a se submeter à autoridade de Jesus. Em vez disso, Judas só autorizou Jesus a ser um mestre talentoso em sua vida. Ao longo dos anos, aprendi que leva tempo para realmente vir a conhecer quem as pessoas são. Essa é a exata razão para o apóstolo Paulo nos advertir a não impormos precipitadamente as mãos sobre pessoas. 1 Timóteo 5, versículo 22. Portanto, não fique demasiadamente chocado se descobrir que alguém que você pensava estar com você até o fim não está realmente com você. Se algum dia isso lhe acontecer, lembre-se de que aconteceu também a Jesus. Assim como Deus usou Jesus para oferecer misericórdia, graça e paciência a Judas Iscariotes, Deus pode estar usando você agora para dar a uma pessoa infiel uma chance de ter seu coração transformado para poder se tornar uma pessoa fiel. Deus pode contar com você para estender a sua bondade a essa pessoa? Você será a sua misericórdia estendida para dar a essa pessoa uma magnífica oportunidade de promover uma verdadeira transformação no coração, na mente e no caráter? Quando fui injusto com meu pastor tantos anos atrás, meus atos revelaram uma falha em meu íntimo que necessitava de correção. Isso revelou que eu não entendia o real significado de submissão à autoridade. Olhando para trás, sou muito grato por isso ter acontecido, pois Deus usou essa situação para expor um defeito em meu caráter que precisava ser eliminado. Para me transformar, ele bateu no ombro de um grande homem de Deus e o instruiu a me amar, perdoar e ensinar. Por ele estar disposto a ser a mão estendida da misericórdia de Deus em minha vida, eu fui corrigido, liberto e transformado. Nunca poderei agradecer a Deus suficientemente por me colocar sob uma pessoa que se importou comigo bastante para se manter ao meu lado e trazer correção à minha vida. Você seria esse tipo de pessoa para alguém próximo a você neste momento? É muito fácil fixar-se no beijo da traição, mas apenas pense em quanto Deus ama aquela pessoa problemática que há em sua vida. Ele está tentando ajudá-la, dando-lhe um amigo como você. Se essa pessoa decidir não responder à misericórdia, graça e paciência está sendo derramada sobre ela por seu intermédio. Terá de viver com os resultados de suas decisões. Certifique-se de cumprir o que Deus está pedindo a você nesse relacionamento. Pode parecer difícil fazer isso, mas você precisa ser grato por Deus ter gentilmente confiado a você a responsabilidade de dar àquela pessoa uma última chance. Repita esta oração comigo. Senhor, eu te agradeço pelas autoridades espirituais que tu colocaste em minha vida. Ajuda-me a aprender a honrá-las, respeitá-las e me submeter verdadeiramente à sua autoridade espiritual. Se houver algum defeito em meu caráter que faça com que eu me rebele ou haja de maneira ímpia, exponha-o a mim agora para que eu possa lidar com isso e mudar. Quero me certificar de que meus compromissos são reais e não falsamente inventados. Então, opere em mim e traga à luz todas as áreas que precisam de trabalho e atenção.
Assim eu oro em nome de Jesus. Repita comigo essa confissão de fé. Confesso que Deus me usa para estender misericórdia, graça e paciência às pessoas infiéis, dando-lhes uma chance de terem seu coração transformado, de se converterem verdadeiramente e de se tornarem fiéis em seus relacionamentos com os outros. Eu sou a misericórdia de Deus estendida. Ele bateu no meu ombro e me instruiu a amar, a perdoar e a ajudar aqueles que precisam disso. Eu me recuso a me fixar no beijo da traição. Em vez disso, decido ser grato por Deus me haver confiado a responsabilidade de dar a esses indivíduos uma última chance. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Agora, reflita nestas questões. Você é capaz de pensar em um momento em que Deus usou uma autoridade espiritual para trazer correção à sua vida ou para revelar a sua falta de submissão? Foi uma experiência difícil em sua vida ou você achou fácil receber correção? O que você aprendeu com essa experiência? Deus colocou uma pessoa em sua vida que tem o direito de lhe falar sobre áreas de ajuste que você poderá precisar fazer? Em caso afirmativo, quem é essa pessoa? Obrigado por se juntar a nós nessa jornada diária de reflexão. Continue aprofundando diariamente conosco nessas pedras preciosas que é o entendimento da palavra de Deus através do estudo do grego. Não perca nenhum devocional. Inscreva-se no canal para receber mais inspirações todos os dias. Que a busca pela sabedoria divina nos una cada vez mais. Até amanhã, que Deus te abençoe.